Olá! No último programa especial de férias, vamos rever a matéria sobre os meninos que foram abandonados pelos pais usuários de drogas, além de relembrar uma entrevista especial e se divertir com a matéria sobre detetives. Nosso programa já começou, não saia daí! Sou Leonardo Ribeiro, eu sou produtor aqui da TV UFMG e eu queria rever a entrevista com o Gregório, que foi super bacana, ele é um cara bem... assim, foi bem engraçado. Leonardo, eu adorei entrevistar o Gregório. Vamos relembrar esse bate-papo. Será que a Berenice vai gostar desse começo? Gregório, e como você começou a ter a ideia de ser ator? Foi uma coisa que desde pequeno você queria? Foi influência dos seus pais? Porque seus pais são artistas, são músicos também. Então foi influência dos seus pais? Foi, meus pais me botaram no teatro quando eu era pequeno, era meio tímido, e botaram para eu socializar. E eu me apaixonei pelo palco. O palco é muito apaixonante, muito viciante até. Eu não larguei mais o palco, desde 9 anos de idade que eu frequento os teatros e nunca mais saí. Foi só você me deixar e pronto, eu vou fazer sucesso. Será que era você, Berenice? Desculpa, mas é o que parece. Quando a pessoa é humorista e trabalha com humor, as pessoas meio que cobram dela que ela seja 24 horas engraçado. Como que você lidar com isso? E assim, você tem aqueles momentos de mau humor, de eu não quero ser engraçado? Tem muito. A maioria dos humoristas que eu conheço, inclusive, não é engraçado o tempo todo. Sabe? Só é engraçado na hora que tem que ser engraçado, na hora de trabalhar. Até porque ser engraçado é o trabalho deles. Então, a gente não é. Eu não me sinto uma pessoa engraçada o tempo todo. Eu gosto de humor, mas é o meu trabalho. Então eu não fico. Você fica trabalhando por aí, não fica, né? Você fica entrevistando as pessoas na padaria, na rua, assim como o médico não fica operando as pessoas no churrasco de família, né? Ele tem um momento que ele para de trabalhar e vai lá no churrasco, vai lá. E eu também. Eu sou uma pessoa que eu volto e meia desligo o botão do humor e gosto de falar sério, gosto de poesia, gosto de ver filme, eu gosto de tanta coisa que não passa pelo humor, sabe? Entendi. E uma vez eu li uma entrevista sua que você falava assim que você era a galinha pintadinha do Portas dos Fundos. Assim, o que isso quer dizer? Você é o mais tranquilo para fazer humor, é o menos ácido, assim, é isso que quer dizer? Eu tenho humor bobo, assim, eu adoro bobeira, sabe? Eu rio de cada besteira. E então acho que passa um pouco por aí, assim, eu gosto muito desse tipo de humor. E um pouquinho mais ingênuo mesmo, não gosto muito de acidez, de palavrão, senão eu gosto de, sei lá, dessa leveza. Bom dia, meu amorzinho da vida inteira. Que isso, Ronaldo? Isso o quê? Essa vozinha que você fez, amorzinho da minha vida inteira. É uma vozinha. Tá, mas é porque a gente tá no começo do namoro. O que tem? Tá muito cedo pra fazer vozinha? Você acha que a internet ela mudou o humor no Brasil? Porque, querendo ou não, o humor que existia era aquele de televisão aberta. Então, era aquele humor mais de bordão, mais de piada pronta. A internet, com o stand-up, com os improváveis, que é aquela coisa da improvisação, ela fez o humor se tornar mais provocativo? Com certeza, a internet, a liberdade que a internet te dá, permite você falar do que você quiser. Então, você pode provocar, você pode cutucar feridas, pode fazer o que você quiser. A internet, ela te permite isso. E a gente no Porta toma muito cuidado para não ser muito ofensivo, sabe? A gente, por mais que pareça que o Porta fala de qualquer coisa, a gente tende a tentar não ofender muito, até que a gente nunca levou nenhum processo. A gente teve já algumas ameaças de processo, mas nunca fomos processados de fato. E eu acho que em parte é porque a gente é respeitoso, sabe? A gente zoa, mas com um certo carinho. Sai desse corpo! Sai, demônio! Cara, para, não grita. Tô do seu lado. E outra, não toca em mim não, que eu não te dei essa liberdade. E assim, falando que vocês tomam cuidado, você acredita que o humor ele tem que ter limite? Ou qualquer tipo de humor é válido? Eu acho que o humor, ele tem que ter limite, como tudo tem que ter limite na vida. Tudo é limitado, né? Nada é assim, infinito. O limite, a fronteira faz bem para as coisas. E eu acho que o humor tem mil fronteiras, os tabus da vida. O humor, ele
essa coisa de que o humor pode falar sobre, tem que falar sobre qualquer coisa, não pode ter papas na língua. Eu acho que tudo tem papas na língua, tudo tem que ter. A educação é muito importante, o bom senso. Eu acho que tem um monte de coisa que vem antes do humor, a ética, né? E na questão assim, do Portas dos Fundos, tem às vezes coisas que vocês querem falar, mas vocês têm certo medo de processo, ou medo de rejeição do público, ou não? É uma criação mais livre? A gente lá tem, não é bem medo, mas a gente tem respeito mesmo. A gente toma cuidado, sabe? A gente hoje em dia tem muito alcance, então a gente toma cuidado para esse alcance não gerar ódio, para esse alcance gerar mais afeto ainda. Ei, tia Lelê, coisa boa não deve ser, né? Exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Coisa boa não deve ser? Ei, tia Lelê. Mas eu sempre falo ei, tia Lelê. É péssimo isso, é insuportável, tia Lelê. Em relação aos seus vídeos do Porta do Fundo, tem aquele que você fala, nossa, foi o melhor vídeo que a gente criou? Tem alguns que eu sou apaixonado. Eu amo o Parabéns, aquele que a gente chega e todo mundo fica pulando em cima da mesa, né? Pela loucura dele. Eu amo isso aqui, o fundo verde, que é dessa camiseta, que eu acho muito divertido também. Desvenda esse laser mexe. Roda, roda, roda. Cuidado do predador, não vai acordar o predador, Maurício. O predador tá do teu lado, Maurício. Para! Saltita ele. Saltita ele. Saltitou, para. Silêncio total. Silêncio, parou. Não olha pra mim, Maurício. Eu gosto muito desses mais surreais, assim, que a gente faz, que eu acho que é uma das graças do Porta, essa surpresa, cada vídeo é uma puxada de tapete, né? Um tapa na cara, quase, um susto que você leva. Tudo bem, seu Origem? Tudo bom, Jesus? Senta aí. Fala um palavrão. Bodega. O teu palavrão é bodega. Bodega. Quem foi que tirou os posters da Maria Madalena do banheiro? Quem foi? Como que é o clima e o relacionamento entre vocês que gravam, produzem, roteirizam o programa? Cara, a gente se diverte muito. A gente também fala sério às vezes. A gente tem reuniões bem sérias para discutir os rumos, assim, o que a gente quer fazer agora, onde é que a gente vai, qual direção a gente aponta. Mas, a maioria das vezes a gente está rindo de qualquer coisa. Tá tipo Paulinha. Já usou cada porra. Você está lançando um livro hoje, fala pra gente um pouco o que o leitor pode esperar desse livro. É um livro de poesia, né? E é um livro de poesia, vamos dizer assim, um pouco diferente, porque é muito oral, são poemas muito falados quase, parece que você está ouvindo eles, sabe, mais do que lendo. Eu gosto muito de poesia falada e eu acho que são poemas bons de ler em voz alta, assim. E assim, você vem do humor, né, e tem Porta dos Fundos, e como você saiu do humor para ir para a poesia? Eu, na verdade, a poesia vem até antes do humor. Eu gosto de poesia desde sempre, assim, e o humor foi quase um acidente de percurso. Quando eu vi, eu estava fazendo humor, eu gosto muito de humor também. E eu vejo até os dois como um pouco parecidos, sabe? Porque eu acho que tanto o humor quanto a poesia servem para puxar o tapete assim do leitor um pouco, da certeza, sabe? Surpreender. Os dois são coisas, tanto o humor quanto a poesia, são coisas que surpreendem a gente e ajudam a dar um sentido para a nossa vida. Em relação à sua vida, quais são os seus projetos agora, além do Porta dos Fundos e do livro? Tem meu monólogo, faço um monólogo, chama Uma Noite na Lua, que eu viajo pelo Brasil com ele. Já vim aqui, fiz no SESI Minas, foi muito legal. E tem o Zé, a peça de improvisação, que eu vou voltar aqui em BH, fazer aqui dia 7 de dezembro no Sesc Palladium. E tem também ano que vem, já vai fazer, o Porta vai se desdobrar em 1000 coisas, vai ter o filme do Porta, vão ter séries do Porta dos Fundos, vai ter outros canais, outras novidades, com certeza. Obrigada, viu, Gregório? Obrigadão. Tô aqui diretamente do município de Caruaru, onde a gente vai fazer uma matéria aqui no bairro do Salgado, onde o pau tá comendo aqui. É só esperar na porta da delegacia que a história mais louca acontece. Então é isso aí, vem comigo. É olho por olho e pinga em mim, papai. Vamos para um rápido intervalo. Câmera aberta, volta já. Animação acessível em audiodescrição, libras e com legenda. Esta é Oldaíra. Ela odeia perder tempo. Com biquíni branco de modelo antigo, Oldaíra está deitada em um sofá à beira-mar cercada por relógios. Já Rodrigo faz fotos com uma câmera sem memória. No calçadão, próximo a uma câmera antiga, Rodrigo usa paletó, chapéu e guarda-chuva. Uma jovem anda de skate em ponta-cabeça. Os dois querem mudar as coisas, transformar o cotidiano, interromper a rotina, olhar com outros olhos, fazer diferente.
Ilusões, reflexões, aspirações, esquisitices. Sonho em comum? Oficinas, palestras, música, teatro e muito mais. À beira-mar, Rodrigo fica ao lado de Odaíra. Sua câmera foca a jovem deitada com olhos de relógio. Festival de Verão UFMG, do dia 28 de fevereiro a 4 de março, no Centro Cultural UFMG. A matrícula para as oficinas pode ser feita de 17 de fevereiro até o início de cada atividade pelo site www.fundep.ufmg.br. Se você precisa de algum recurso de acessibilidade para participar das oficinas, o período de matrícula é de 7 a 13 de fevereiro. Mais informações pelo site www.ufmg.br/Festival de Verão. Festival de Verão UFMG, um sonho incomum de verão. Marca do festival com letras coloridas e diferentes. E a equipe de reportagem também tem o direito de escolher. Oi, gente, meu nome é Isabela Melano e a matéria que eu queria pedir para ver de novo é Órfãos do Tráfico, que é do Gabriel. Eu acho que ela foi muito interessante, assim, por falar de um assunto que socialmente ele é relevante e, além disso, ela ficou bem emocionante. Eu acho que vale a pena revê-la. Então, vamos rever? O consumo de drogas no Brasil representa 20% do que é consumido em todo o mundo, além de ser o maior mercado de crack do planeta. Os dados são de 2013 e foram divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz. Um problema social que atinge cerca de 370 mil pessoas nas capitais brasileiras. 40% desse total vive nas ruas e abandona pais, companheiros e até filhos. Quando a pesquisa foi feita, 10% das usuárias estavam grávidas. Algumas dessas mães podem perder a guarda legal das crianças, se for comprovada alguma irregularidade na criação dos meninos. O uso de drogas, seja o crack, sejam outras drogas, é considerado uma situação de risco. A gente considera que a criança ou adolescente estão em risco quando elas convivem com um usuário de drogas, seja os pais, seja algum outro familiar. E em face dessa situação de risco, que é grave, vamos dizer assim, quer dizer, em princípio, inicialmente, se procura um tratamento. Agora, se a situação é grave, e se os pais não aderem a esse tratamento, então a criança ela é colocada ou numa família substituta, um membro da família extensa, que seria um avô, um tio, um irmão, um primo, ou em casos assim mais graves, num abrigo, chamado acolhimento institucional. Ele é colocado em uma instituição até que se defina essa situação dele, da criança. Em 2012, só em Belo Horizonte, 66 bebês foram encaminhados à justiça diretamente pelas maternidades. Desses, 44 são filhos de mães usuárias de crack. A própria maternidade e assistência social já nos comunica, muitas vezes a mãe até entrega essa criança espontaneamente, e se não entrega, se é configurada uma situação de dependência química, a própria maternidade comunica à vara da infância que já aplica essa medida de colocação em abrigo, de acolhimento institucional, entendeu? Mas aí depende, essa comunicação da situação de risco pode chegar a qualquer idade. Os números assustam, principalmente por se tratarem de recém-nascidos, período em que o contato com a mãe é fundamental para o desenvolvimento. É importante demais no desenvolvimento do ser humano o primeiro ano de vida. É onde que a gente mais desenvolve. É onde que é feito os laços, as marcas primordiais da vida, as percepções e desenvolvimento. Os meninos recolhidos pela justiça vêm para abrigos como esse aqui. Nesta casa vivem 10 crianças. Dessas, 5 vieram para cá porque os pais se envolveram com algum tipo de droga e o poder público decidiu que eles não tinham mais condições de criar os filhos. Vamos lá ver como vivem essas crianças?
Geralmente o Conselho Tutelar encaminha também porque aplicou algumas medidas básicas de média complexidade de proteção e a família não aderiu. Então, aí o juiz interfere, ou o próprio conselheiro, dependendo da emergência da situação, determinando a medida de acolhimento institucional das crianças. E elas vêm para cá justamente para a gente fazer um diagnóstico dessa família, tentar trabalhar novamente essa família para ver se elas respondem aos encaminhamentos, se aderem às sugestões e orientações do trabalho para proporcionar o retorno das crianças. Não sendo possível, dentro de um tempo mínimo aí de 6 meses a 2 anos, a gente encaminha sugere para a Vara da Infância e Juventude a colocação em família substituta, que é encaminhamento para adoção. Mais de 700 crianças vivem nesta condição. Ao todo, são 46 abrigos na cidade. Eles se mantêm por meio de doações e da verba da prefeitura. Além da estrutura da casa, com dormitórios, banheiros, áreas de recreação e cuidados com a alimentação, as crianças recebem apoio psicológico. Apesar disso, muitas ainda sentem falta dos pais. Você gosta de morar aqui? Por que não? Que é ruim. Mas aqui você tem comida, você estuda? Eu vou arrumar uma família, aí eu sair daqui, nunca mais vou visitar aqui. Não. Não gosta? Por quê? Eu quero voltar para minha casa. A maioria delas é encaminhada para acompanhamento psicológico, psiquiátrico, fonoaudiológico, todo tipo de estímulo, porque elas chegam aqui com essa faixa etária entre 3 e 6 anos, com uma defasagem escolar enorme, com muitos traumas, com comportamentos muitas vezes agressivos. Então elas precisam de todo um apoio, um atendimento para estimulação e para direcionar a proteção integral mesmo delas. Elas perguntam: por que eu estou aqui, tio? O que aconteceu? A gente fala: olha, o que acontecia na sua casa? E a criança traz para a gente essa situação. E a gente conversa, assim, sempre que a criança traz essa abertura para isso, a gente fala que isso faz mal para a saúde, que a criança percebia que o pai não ficava legal, né? Como que era, se ela percebia que o pai ou a mãe estavam legal, se eles ficavam agressivos ou não. Algumas elas já viram os pais usando droga? A maioria delas relata assim com muita naturalidade o uso dos pais, e os pais assim não poupá-las, né, de usar na frente delas mesmo, às vezes de esconder droga no vestuário das crianças ou dentro de casa, armas, e as crianças contarem isso assim com muita naturalidade. Para os especialistas, o peso de ser um órfão das drogas pode trazer prejuízos para o resto da vida, como a falta de noção de certo ou errado ou mesmo das regras sociais. A gente tem que ensinar para a criança que ela tem que vestir uma roupa, que ela pode, no frio, tem que pôr uma roupa mais quentinha, que ela não pode sair pelada na rua, que ela tem que obedecer os sinais de trânsito. Isso tudo a civilização já fez as leis. Ela tem que ser, como eu diria, conduzida ou amada mesmo, mas amor frustra também. Tá? Não é, a gente não dá tudo. E uns pais aí, quando você fala né, usuários de droga, eu não sei até que ponto que eles estão afetados. A gente imagina que talvez a maioria delas tenha usado, né, ou sofrido a influência da droga, às vezes na gestação. Então, isso aí pode trazer algum coeficiente genético aí de dependência química também. Mas também tem um aspecto ambiental, comportamental, da criança repetir o comportamento que assistiu dos pais, assim, lógico que inconscientemente. Mas também pode não surtir esse efeito, né? Isso aí é um investimento a longo prazo que nós temos que fazer, de prevenção, de conversar com elas muito claramente sobre isso, de prepará-las para o mundo, né? De fortalecer a autoestima delas e o autocuidado, justamente para elas não virem a repetir essa história triste dos pais. Estas crianças são vítimas indiretas das drogas, o mal que mata milhares de pessoas todos os anos. As dificuldades que elas terão na sequência da vida são evidentes. Por maior que seja o esforço do poder público, o trauma de conviver longe dos pais é inevitável. A esperança é que elas não percam a alegria da infância.
Para fechar com chave de ouro especial de férias, eu resolvi escolher uma matéria que foi super interessante. A reportagem sobre a profissão de detetive não podia ser esquecida. Os mistérios envolvendo detetives fazem sucesso na literatura. Histórias de investigação foram encontradas ainda nos escritos gregos, mas foi no século XIX, com o assassinato na Rua Morgue de Edgar Allan Poe, que a figura do detetive começou a aparecer. Logo depois, os livros do famoso Sherlock Holmes e Sir Conan Doyle explodiram o mundo afora. É talvez o gênero mais popular atualmente. As vendas são espantosas, tudo que se escreve em literatura de detetive vende. Hoje em dia se prefere dizer literatura de crime, porque nem sempre é o detetive que é o herói, né? O protagonista pode ter um anti-herói, que é um criminoso. Um caso exemplar é o Dexter, na televisão da série, né? Ele trabalha na polícia, mas ele é um assassino em série. E todo mundo torce por ele. I have to kill Saxon first. Have you been in contact? I want you to help me like you helped Dexter. You gave him everything. People get what they deserve. You gave him a life. Why are you doing this? Because it's who I am. It's what I do. Eu diria que o grande barato da literatura de detetive é essa possibilidade de dizer, olha, a ordem pode ser recomposta. Existe o crime, mas há uma polícia, há uma força que consegue recompor a ordem social. A mística figura do detetive existe na vida real e pode estar nas ruas, atrás de qualquer pessoa. Que mistérios você esconde? Dívidas? Mentiras? Traições? Desvios amorosos? Você se esconde de alguém? Já fez algo que não quer que ninguém descubra? Já pisou na bola? Já se meteu em alguma confusão? Será que os seus segredos estão seguros? E os meus segredos? Será que eles estão seguros? E os segredos de qualquer pessoa aqui nessa rua? Será que eles também estão seguros? Muito cuidado! Qualquer um de nós pode estar sendo observado. Eu entrei no ramo de investigação, investigando a minha própria companheira no passado, né? Aí contratei um detetive particular na época, aí depois que fraguei, ele me convidou a fazer um curso em Vitória, na Escola Técnica Federal. Desde a decepção amorosa, Ivan já acumula 37 anos no ramo. Conhecido pelo codinome O Águia, ele atua em várias áreas de investigação. Procura hoje muitas de informações é mais na área conjugal. A mulher quer descobrir se está sendo traído, o marido quer descobrir se está sendo traído, o namorado quer investigar a namorada dos casamentos. Tem infiltração de empresa, né? Para descobrir furtos, extravio de mercadoria e assim por diante também. Existe muito esse trabalho. Localização de pessoas desaparecidas. Pela grande diversidade de casos que atende, Ivan mantém um escritório com vários funcionários. A maioria não se identifica por questões de sigilo. Os serviços costumam variar de preço dependendo do tempo e da quantidade de recursos utilizados. A investigação você vai por etapas, né? Primeiro descobrir quem é a pessoa que está sendo investigada, qual o nível de pessoa que é, qual o tipo de comportamento daquela pessoa, qual o tipo de atividade que aquela pessoa tem, entendeu? Se a pessoa tem carro, se a pessoa anda a pé, se a pessoa trabalha, se não trabalha, entendeu? A partir daí você vai seguir os passos da pessoa. Hora que sai de casa, hora que sai do trabalho, hora de almoço, de manhã cedo, à noite. Os materiais disponíveis impressionam. É uma grande variedade de câmeras usadas para cada situação. Isso aqui é um botão de camisa, tá vendo? Aí você pode usar com o botão de camisa, tirou aqui, você pode usar também de outros meios. Pode esconder numa agenda, numa pasta, qualquer lugar, entendeu? E também, se não quiser usar com o botão, você pode usar no bolso assim, escondido. Para quem acha que está 100% seguro, olha aí. Um simples óculos de sol pode se transformar em uma câmera. Caneta espiã, chave de carro que filma, espelhos, transmissores de áudio, máquinas fotográficas,
o tradicional binóculo e ainda filmadora digital, o artefato mais utilizado hoje em dia. Pode esconder na palma da mão aqui, ó. Vamos supor, você é o alvo. Aí eu estou aqui numa posição aqui olhando para lá, mas estou te filmando aqui do lado, entendeu? Agora vamos ver esse trabalho na prática. Nós preparamos uma simulação para ver como Ivan trabalha nos casos. Um casal passeia pela rua tranquilamente, sem perceber que o águia o segue. Os dois entram em uma lanchonete e o nosso detetive continua observando do outro lado da rua. O casal sai do estabelecimento sem desconfiar de nada e ficam admirando as vitrines nas ruas. Ivan disfarça e finge que também está interessado na loja. O águia continua seguindo o casal de muito perto. Mesmo assim, os dois não percebem que Ivan continua na cola. Se fosse um caso real, a perseguição continuaria até os dois darem qualquer sinal de traição. Em algum momento, deu para perceber que tinha alguém atrás? Não, não deu para perceber não. No momento algum. A gente tava assim, olhando para um lado, para um outro, assim, para ver se via alguém, porque somos amantes lá, né? Mas não deu para perceber que estávamos sendo filmados, não. Tem que tomar muito cuidado antes de pensar em fazer alguma coisa errada, né? Justamente, realmente. Isso é verdade. Oi, Ivan, você conseguiu as provas, viu eles entrando no motel, o trabalho acabou? Olha, você viu que foi uma sequência, né? Eles andaram por vários lugares, entraram na lanchonete, depois andou, despistou para entrar no motel, mas concluímos a investigação com sucesso. E é assim o trabalho de um detetive. Ele pode estar te seguindo onde e quando você menos espera. Então é melhor pensar duas vezes antes de fazer algo que não queira que ninguém descubra. A programação de férias do Câmera Aberta chegou ao fim. E na próxima semana o Hernani volta cheio de novidades com matérias inéditas. Um beijo pra vocês e tchau! Gregório, meu amor, eu tenho ódio de você. E quando você vai gravar um vídeo pro Porta dos Fundos, eu dou pro porteiro. E nem sempre é pro do nosso prédio, que às vezes ele tá em horário de almoço. E não adianta olhar pro lado que você não tem mais ninguém aqui nessa sala. Isso é outra coisa que eu odeio em você, é quando você se faz de sonso. Que nem quando eu peguei um cara na sua frente, isso foi minha irmã gêmea. E você sabe muito bem que eu sou filha única. E se você me perguntar se é pra você, eu vou negar e vou dizer que nada a ver. E aí? Clarice, essa música é pra mim? Tá maluco, Gregório?